A paz de Cristo. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Meus irmãos, aqui começamos a história de Ruth, nesse livro que nós estaremos estudando ele todo. No capítulo 1, vem nos contar que Israel teve uma grande fome. E ali, Elimeleque, esposo de Noemi, ele resolveu ir para a cidade de Moabe, para a terra dos Moabitas. E lá eles construíram vida, e ela levou, junto com seu esposo, os 2 filhos, Quilion e Malom. E lá eles casaram. Um casou com Orfa, o outro casou com Ruth. Só que a história vem nos contar que esse homem, chamado Elimeleque, e sua mulher Noemi tiveram 2 filhos. E quando eles chegaram lá na terra, ficaram um tempo, só que Elimeleque morreu, o esposo de Noemi. E aí, ela ainda com os 2 filhos prosseguiu lá, os filhos casaram e também morreram Quilion e Malom. E ficou somente Noemi com suas 2 noras, Orfa e Ruth. E após 10 anos, ela na terra dos Moabitas, ela resolveu voltar. E ali ela propôs para suas noras: olha, eu não tenho mais filho do meu ventre. Se vocês quiserem ficar, vocês podem ficar. Porque prontamente as 2 quiseram estar junto com Noemi. Só que Noemi achou um fardo, já que elas eram novas e poderiam ficar na terra de Moabe e casar novamente. Só que Orfa chegou para ela e falou: tudo bem, minha sogra, se a senhora liberar, eu vou embora. O versículo 9 do capítulo 1 diz assim: O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Aí Noemi falou: não, voltai, tornai filhas minhas. Sou velha demais para ter um outro filho, para que venha nascer, cresça e case com vocês. Porém, no versículo 9 ela perguntou e Orfa decidiu voltar. No versículo 14 diz assim: então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ou seja, Noemi quis voltar para Belém, e Ruth não deixou de se apegar à sua sogra, e voltaram junto para Belém. No versículo 21 do capítulo 1, há o lamento de Noemi. Porque é triste, irmãos. A gente vai para uma terra para conquistar, chegar lá, acontece um monte de coisas, que acaba perdendo o esposo, perdeu os 2 filhos. Eu imagino a amargura desta mulher. E no versículo 21 diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, e chegaram em Moabe. Talvez com pouca perspectiva, talvez quando acontece coisas em nossas vidas que nós nos sentimos atordoados, ficamos meio balançados e não queremos, não achamos solução nas coisas próximas, não achamos que as coisas podem melhorar. Então elas voltaram. E Ruth, ela vai buscar espiga, Ruth ela vai trabalhar no campo.
porque tinha uma lei em Israel que, após os ceifadores ceifarem, o que caía pelo caminho eles não podiam voltar para buscar, e ficava para os pobres, viúva, para aquelas pessoas que passavam necessidade. Aí Ruth trabalha no campo e logo ela conhece Boaz. Aí Boaz, ele vai indagar os seus servos sobre ela, quem é. E aí Boaz encontra com Ruth. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz, no versículo de número 5: quem é esta moça? De quem é esta moça? Respondeu-lhe os servos: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Todos já sabiam da história, porque derrota se espalha muito rápido, irmãos. Derrota, as pessoas falam muito rápido, a fama corre muito rápido quando acontece alguma coisa negativa comigo e contigo. Disse-me ela: deixa-me rebuscar a espiga e ajuntá-las, o que Ruth falou para os segadores, entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. E Boaz, ele vê Ruth com bons olhos e ele promete-lhe proteção. E chega um momento que ele começa a dar privilégios para Ruth para que ela consiga colher, consiga se sustentar, se manter. E chega um momento que, após ela ter trabalhado no campo, ela volta para casa. Boaz fala com ela e fala que vai protegê-la no versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após ela. Ou seja, Boaz deu proteção para Ruth. E ela se alegrou disso e correu para casa, indo para casa, e contou para Noemi. Só que a Noemi, ela fala algo interessante aqui no versículo de número 20. Então Noemi disse, no capítulo 2, a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Aqui que começa a história de Ruth. Ela foi colher logo no campo, vê como Deus faz as coisas. Ela foi colher logo no campo de alguém que era parente direto, sanguíneo, direto do seu sogro, Elimeleque. E Noemi, quando sabe disso, ela fala: meu Deus, ela pode ser resgatada por ele, porque tem o mesmo sangue. Não vai ser afamada, não vai ser nada, pode ser resgatada. E então voltou para casa, contou tudo para ela. E o Boaz, como resgatador, pelo laço sanguíneo, ele poderia, sem escândalo nenhum na cidade, resgatá-la e tudo ir bem. No capítulo 3, a Noemi pergunta para ela, porque ela está trabalhando, conseguiram colher tudo para passar o inverno, até a próxima cega. E no versículo 1 do capítulo 3 diz assim: disse-lhe Noemi a sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Noemi estava incomodada porque ela era nova, ela estava trabalhando, estava ajudando, mas minha filha, casa de novo, vai ser feliz. Eu sei que o luto ele tem um período, mas vá ser feliz. E aí ela cria uma estratégia para Ruth e fala para Ruth algo interessante. No versículo 9 do capítulo 3 diz assim: disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Isso aqui significa o quê? Noemi conversou com Ruth e falou: olha, quando ele estiver lá deitado, vai lá e descobre o pé dele, para que ele sinta frio e ele acorde.
quando ele acordar, ele vai perguntar quem é, você fala, é Ruth, tua serva. E quando ele ver que é você, você fala, olha, estende sua capa, que tu és resgatador. O que Ruth quis dizer? Fala, olha, você pode casar comigo, que nós é da mesma linhagem, tem o mesmo laço sanguíneo do meu marido, filho de Elimeleque. Então ele vai e fala, bendita és tu, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Por quê? Porque ela preferiu não casar com outra pessoa, ela preferiu suscitar herança a partir do marido dela, do esposo dela, que assim que seria, ela casando com Boaz, ele suscitaria herança para o marido dela, ou seja, continuaria na mesma família. Então ele disse que ela era bendita, porque ela não quis fazer uma coisa diferente, ela quis dar continuidade ao casamento que ela tinha. E ele falando que ela era uma mulher virtuosa, e falou, olha, fica, deita nos meus pés até de manhã, e de manhã a gente vê. Por quê? Eu posso te resgatar, eu posso casar com você, assim como você falou, só que tem um mais próximo que eu. E aí, tudo bem, ela falou, tudo bem. E de manhã, esse parente mais próximo, ele esteve com Boaz. No capítulo 4, vem dizer que, o versículo 1, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele disse, ô fulano, chega aqui para a gente trocar uma ideia. Olha, tem as terras lá de Elimeleque, nosso parente, você vai querer, mas vai ter que resgatar a herança do esposo falecido. Aí ele, não, para mim não dá. Aí no versículo 6 diz, então disse o resgatador, para mim não. Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então ele fala, resgata você, Boaz, você pode. E aí Boaz, ele vai e resgata Ruth. E Boaz, ele aguardou o resgatador, ele não quis, e ele vai e se casa com Ruth. E no versículo 13, diz assim, do capítulo 4, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Olha a história triste de uma pessoa que havia apostado em várias coisas juntamente com seu esposo, não conseguiram ter um filho, ficou viúva, mas foi fiel. Ela quis voltar com a sua nora para a terra de Israel, se assemelhava muito com o povo de Israel, e ela não quis a sua própria sorte. Ela esperou em Deus, confiou em Deus, e o Senhor a abençoou. Olha, ela foi colher logo no campo. Eu creio que não existe coincidência. Aqui nós podemos falar que foi uma Jesuicidência, porque ela, para chegar naquele campo, está logo no campo de Boaz, que era parente do seu esposo. Foi Deus que já estava preparando. E ela teve um filho, e esse filho lhe deram o nome de Obed. O versículo 17 fala sobre isso, capítulo 4. E Obed, irmão, é o pai de Jessé. Jessé é o pai do rei, do grande rei Davi. Para você ver como é que as coisas são. Outrora rejeitada, ela era precursora. Alguém queria, em próximas gerações, gerar a um rei de Israel. Então, meus irmãos, nunca perca a fé por conta de situações que aconteçam. Saiba que no final o Senhor sempre dá vitória para os teus servos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê paz. Em nome de Jesus.